Então é isso aí, pessoal. 20º simulado, Rede Sara, técnicos de enfermagem com questões comentadas. E se é a sua primeira vez no meu canal, Enfermagem Simplificada, eu peço a você que curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal para você ser avisado toda vez que eu subir mais um conteúdo. Então, sem demoras, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Os sinais vitais são medidas de índice fisiológicos na avaliação das funções corporais básicas. São exemplos de situações constatadas imediatamente a partir da aferição de sinais vitais. Então, aqui, sinais vitais clássicos, ok? Sinais vitais clássicos. E a dor, ela entra aí como quinto sinal vital agora. Vamos lá para as alternativas. Nós temos aí o enunciado A. Pulso arrítmico, ortopneia, normotensão e pirexia. Enunciado B. Taxigmia, hipertensão, hipoglicemia e apneia. Enunciado C. Respiração sibilante, refluxo valvo-mitral, hipotensão e hipotermia. Enunciado D. Pulso dicrótico, febre, taquipneia e desnutrição. E enunciado E. Hipertensão, pielonefrite, bradipneia e hipotermia. Quais enunciados aí se enquadram ali como sinais vitais clássicos, tá joia? Que pode ser ferido através de sinais vitais clássicos. Nós temos um enunciado A. E se você souber aí o gabarito correto, já pode ir marcando, ok? Vamos fazer as eliminações. Pulso arrítmico, você pode descobrir a partir da aferição de sinais vitais? Sim. Ortopneia, né? A hipotensão por ortopneia, ou seja, esse indivíduo ele está sentado. A partir do momento que ele se coloca de pé, a pressão arterial dele tende a cair. Isso, você pode notar isso na aferição de sinais vitais clássicos. E normotensão, ou seja, pressão arterial ali nos valores normais, né? E o ideal ali é abaixo de 120/80. E pirexia aqui é febre no caso, tá? Então, se esse enunciado aí estiver certo, você vai marcar, ok? Vamos ler o enunciado B. Taxigmia, hipertensão, hipoglicemia e apneia. Olha, a hipoglicemia, a aferição da glicemia não entra como um dado vital clássico, tá joia? Ah, mas lá onde eu trabalho a gente afere. Sim, mas nós temos ali que ela não se enquadra como sinais vitais clássicos, ok? Deve se aferir, beleza, mas não se enquadra. Beleza? Então, o enunciado B aí não é o nosso gabarito, tá? Enunciado C. Respiração sibilante, refluxo válvula mitral. Olha, essa questão do refluxo da válvula mitral aí também não entra como sinal vital clássico, tá? A hipotensão pode entrar, hipotermia, né, que é você aferir a temperatura do paciente, ok? Enunciado C está errado aí por causa do refluxo válvula mitral. Enunciado D. Pulso dicrótico, você pode, de fato, ali, na aferição da pulsação do paciente, você pode sentir esse pulso dicrótico, né? Febre, também na aferição da temperatura, taquipneia, na aferição dos movimentos respiratórios. Desnutrição já não entra como sinal vital clássico, tá? Então, o enunciado D está errado, pessoal. Enunciado E. Hipertensão? Sim. Pielonefrite não, tá? Que é a inflamação dos néfrons ali dos rins, tá? Então, não entra esse enunciado de letra E que está totalmente errado. Então, nessa questão de número 1 aí, vamos retornar no enunciado A. Por quê? É possível, na aferição de sinais vitais clássicos, você observar se o pulso do paciente ele está arrítmico, né? Fora do compasso. Se esse indivíduo ele está com a hipotensão por ortopneia, se ele está normotenso ou se ele está com pirexia, febre no caso, ou apirético, sem febre, tá, joia? Então, questão de número 1 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2, na tela para você. Com base na obra de Lima, Lima é uma literatura na área da saúde, tá? Sobre a pressão arterial, analise os itens abaixo. Vamos lá. O item 1, pressão convergente, é quando a sistólica e a diastólica se aproximam. É isso mesmo, tá? É quando a pressão de pulso ali entre a sistólica e a diastólica, ela acaba diminuindo, a sistólica acaba se aproximando da diastólica. Isso é pressão convergente. Pressão divergente é quando a sistólica e a diastólica ficam longe uma da outra, beleza? Então, esse item 1 aí está correto. Se você souber o gabarito, pause o vídeo
e responda por si só. Caso contrário, vamos prosseguir. O item 2, a pressão arterial depende da força de vários fatores para sua manutenção. Dentre eles, o volume sanguíneo, é isso mesmo? Dentre vários fatores ali, né, para a força da pressão arterial, nós temos o volume sanguíneo como um desses fatores. O que vocês acham? É isso mesmo, viu, pessoal? O volume de sangue, o volume de líquido circulante tem uma relação muito forte com a pressão arterial, tá joia? Então, o item 2 ele está totalmente correto. Item 3. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Então, é isso mesmo, tá? A pressão arterial, ela só existe porque o ventrículo esquerdo do coração, ele trabalha ali no bombeamento, aquela parte mais musculosa por causa do miocárdio. Então, o coração ele bombeia o sangue arterial para todo o organismo, né? O sangue rico em O2, beleza? Então, dessa forma, nesse bombeamento ali da sístole cardíaca, exerce uma pressão na parede das artérias, ok? Então, está correto, pessoal. Vamos lá, para as alternativas, né, os enunciados, vamos marcar o correto. Enunciado A, somente o item 1 e 2 estão corretos? Não, está errado. Enunciado B, somente os itens 1 e 3 estão corretos? E enunciado C, somente os itens 2 e 3 corretos? O que vocês acham aí? Tá? Olha, todos os itens, tanto o item 1, 2 e 3, estão totalmente corretos, beleza? Então, nessa questão de número 2 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, porque todos os itens estão corretos. É isso aí, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3. Para o técnico de enfermagem desempenhar suas atividades de forma segura, deve ter domínio das técnicas de semiologia e semiotécnica. Portanto, o conhecimento da avaliação de sinais vitais é de suma importância aí para esse técnico de enfermagem, viu? Você, técnico de enfermagem, deve saber o que está fazendo, o que está avaliando em relação aos sinais vitais, os dados, tá joia? Enfim. Na assistência à criança, na tomada dos sinais vitais, ou seja, você afere os sinais vitais dessa criança. É imperativo que o técnico de enfermagem saiba o que está avaliando, tá joia? Preste muita atenção. Todo esse texto aí que eu li para vocês, que vocês leram aqui comigo, não vai te ajudar em nada. Isso só foi uma afirmativa lógica. Você sabe que, como tu é técnico de enfermagem ou técnica, você tem que saber aferir os dados vitais. Se você ainda não sabe, você é novata na área, acabou de formar, então você está aqui no canal, gradativamente você vai aprendendo alguma coisinha, tá joia? Vamos lá. É correto afirmar que conceitua-se a avaliação do pulso. Então, a nossa pergunta mesmo, o cerne da alternativa, ele começa aqui, olha, em é correto afirmar o que é pulso, o que é uma pulsação. Aí nós temos as alternativas aí, os enunciados, tá? Enunciado A. Pulsação é a expansão e a retração da artéria, de uma artéria, produzida pela onda de sangue, forçada pela contração cardíaca. É isso mesmo? Se você souber, já pode ir respondendo o enunciado correto. Enunciado B. O pulso causado pela sístole atrial, provocando a onda que é perceptível em nível periférico. Enunciado C. Os espasmos cardíacos têm início na região apical, que promove a circulação sistêmica efetiva pelo corpo, podendo ser aferido em diversos pontos, como artérias braquiais, femorais, basílica e carotídea. Enunciado D. Os pulsos de sangue, né, ou seja, a pulsação, que de forma rítmica, pelo menos ela deve acontecer de forma rítmica ali dentro do compasso e não fora do compasso, provocam atritos na parede das artérias, das veias periféricas, nem artérias, né? Sendo facilmente perceptível em indivíduos rígidos. Indivíduos rígidos aqui, pessoal, é indivíduos ali em estado de saúde normal, sem alterações, ok? Indivíduos sadios. Vamos lá, então, agora trabalhar com a eliminação para a gente chegar no enunciado correto. De baixo para cima, enunciado D. Vamos trabalhar. Olha, o enunciado dele está errado por quê? Os pulsos de sangue, de forma rítmica, provocam atrito nas paredes das veias periféricas. Não é veia periférica, tá? A pulsação ela só é sentida, ela só é percebida através das paredes das artérias e não veias, tá? A veia em si, ela não tem pulsação.
Tanto que se uma pessoa ela rompeu ali uma veia, você vai ver que o sangue ele vai escorrer, ele vai vazar, tá? Sem pulso, sem pulsação, sem movimento. Agora, se for uma artéria ali que foi rompida, você vai ver que ela vai trabalhar, o sangue vai vazar, né? Vai escorrer de acordo com a pulsação do coração, sabe? Dando jatos de sangue. Então, quando tem uma hemorragia com jatos de sangue, o que deve vir em sua mente é, olha, ali rompeu uma artéria, tá? A primeira ideia que se tem. Então, esse enunciado dele está errado, porque não são parede de veias, e sim parede das artérias. Sendo facilmente perceptível em indivíduos rígidos, olha, esse enunciado aqui não tem muito a ver, não vão nem perder tempo nele, tá? Você já pode marcar com um xizinho aí, o enunciado dele está errado. Enunciado C. Os espasmos cardíacos têm início na região apical? Espasmos? Hein? Na região apical que promove a circulação sistêmica efetiva do corpo, podendo ser aferida em... Olha, a pulsação ela pode ser aferida em diversos pontos do corpo, né? Diversas artérias ali espalhadas, tá? Desde a braquial, femoral, basílica, carotídea. Então, várias artérias do corpo, ok? Mas, porém, não são espasmos cardíacos, não, tá joia? O período de sístole ali vai fazer com que o sangue seja ejetado para todo o sistema. Esse enunciado C, ele está errado por causa do início aqui da frase, tá joia? Do início desse enunciado, beleza? Então, o enunciado C também está errado. Enunciado B. O impulso causado pelas sístoles atriais provocando uma onda que é perceptível em nível periférico, não somente em nível periférico, mas em nível central também, em todas as partes do corpo, desde as artérias braquial, femoral, basílica, carotídea, né? Então, assim, não é somente na região periférica, ok? Existem situações que esse indivíduo ali, ele está com rebaixamento dos sinais vitais, que você não vai perceber a pulsação dele a nível periférico, só a nível central, ok? Só a nível ali da artéria, da carótida, beleza? Ou femoral, ok? Então o enunciado B está errado porque o impulso causado pela sístole não é sístole atrial, é sístole ventricular, porque é o ventrículo esquerdo do coração, aquela parte mais musculosa, a parte do ápice ali, do biquinho, né, do miocárdio, aquela parte mais especializada ali em dar aquele, né, a pulsação que envia o sangue da parte esquerda, da região esquerda do coração para todo o organismo. E não é nos átrios, ventrículos, ok? Então, enunciado B, ele está errado. Vamos lá para o enunciado A. A expansão e a retração de uma artéria é isso mesmo, é expansão e retração da artéria. Ou seja, a artéria ela acaba movimentando a parede dela, como ela é especializada para isso, ela acaba se elevando no momento ali da pulsação, que é produzida pela onda de sangue, é isso mesmo. A onda de sangue ali, aquele choque do sangue com a parede das artérias, faz esse movimento de retração. Forçada pela contração cardíaca, e essa contração cardíaca, ela acontece ali no período da sístole ventricular e não atrial. Mas de qualquer forma, questão de número 3 aí, nós temos como gabarito, né, o enunciado correto, a questão de letra A. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela. Dos materiais abaixo não é indicado para verificação de sinais vitais. Vamos recapitular. Então, materiais abaixo aí que você não utiliza ou não são utilizados para aferir sinais vitais dos indivíduos. Vamos lá. Alternativas: o estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro digital, cubarrim, algodão e álcool 70. Se você souber o enunciado correto, já pode ir marcando. Caso contrário, vamos trabalhar com a eliminação. Beleza, pessoal? De cima para baixo, o estetoscópio ele é utilizado na aferição dos sinais vitais, tá? Ele faz parte ali de materiais que compõem o aparelho de PA. O esfigmomanômetro aí, no enunciado B também, ele faz parte de material, né? Ele é um componente do aparelho de PA. Então, de muita importância para a aferição da pressão arterial. Então, os enunciados A e B não são os nossos gabaritos. O termômetro digital também ele é utilizado para a aferição da temperatura axilar, tá joia? Então, também não é o nosso gabarito, porque nós utilizamos o termômetro digital na avaliação dos sinais. A cuba Rim, o que vocês acham aí? Você precisa de uma cuba Rim para aferir os sinais vitais do paciente? O que vocês acham? Ah, mas eu preciso, Marcos. Quando eu vou levar o estetoscópio,
Quando eu vou levar o termômetro digital, o algodão e o álcool ali para fazer a limpeza, eu preciso de colocar tudo isso dentro da cuba ring. Será que precisa mesmo? É mesmo? Você precisa? Ah, então tá. Vamos lá para o enunciado E. Algodão e álcool 70? Olha, você precisa de algodão e álcool 70, tá joia? Para aferir os sinais vitais do paciente. Por quê? Você colocou esse termômetro aí do enunciado C por debaixo do braço, da axila de um paciente. Você vai lá e colocar por debaixo do braço do outro? Né? Não. Primeiro você higieniza ele com álcool a 70 e algodão. Você vai utilizar o algodão também para passar ali, vai limpar e deixar secar, tá joia? Não é passar o álcool 70 também, ir lá com algodão e secar o álcool do termômetro digital, não, tá? Porque senão não vai proceder direito a higienização ali, tá joia? Então, os enunciados A, B, C e E estão errados, tá? Porque são materiais aí que nós vamos utilizar diante da verificação de sinais vitais. Então, nesta questão de número 4 aí, olha, o material que nós não vamos utilizar, ou pelo menos não precisamos, é a cuba rim. Tá joia? Então, questão de número 4 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5 na tela. O pulso apical é utilizado frequentemente com lactentes, em que é de difícil verificação. E deve ser aferido com o auxílio, né, de qual material, de qual equipamento. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A, com a utilização de um manguito. B, 2 dedos indicador e médio. C, um termômetro. E enunciado D, com o uso, né, de um estetoscópio. Se você souber a alternativa correta, já pode ir marcando, tá? Então, na verificação da pulsação apical, aonde é aferido esse pulso? É naquela região ali, esquerda, tá? Na região do coração, naquele biquinho do coração, onde coloca ali o estetoscópio, tá joia? Beleza? Então, para aferir esse pulso apical, né, o instrumento ali que é utilizado é com o auxílio de um estetoscópio. Dessa forma, os enunciados A, B, C estão totalmente errados, tá joia? Porque não se faz a utilização de um manguito, nem precisa de utilizar os 2 dedos, né, o indicador e o médio, e muito menos não se utiliza um termômetro, ok? Dessa forma, para aferir o pulso apical, utiliza-se unicamente o estetoscópio para estar fazendo ali a ausculta da pulsação, ok? Então, questão de número 5 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6 na tela e vamos responder. Na assistência de enfermagem ao pré-escolar e escolar, né, são períodos aqui, períodos pré-escolar, e no período escolar, o enfermeiro deve realizar um exame físico com a colaboração dos pais ou o acompanhante da criança, avaliando os dados vitais da criança, né? Sobre os dados vitais das crianças de idade de 4 a 6 anos, é correto afirmar. E nós temos aí as alternativas de A a E. E uma dessas aí será o nosso gabarito. Se você souber, já pode ir marcando o enunciado correto. Vamos lá. Enunciado A. A pressão arterial considerada normal é de 120 por 80 milímetros de Hg, lembrando que para uma criança na faixa etária de idade de 4 a 6 anos. O que vocês acham? É esse valor correto? Vamos lá. Enunciado B. A criança está hipotérmica, né, ou com hipotermia, quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus Celsius. Enunciado C. A frequência cardíaca normal é, em média, 140 batimentos por minuto. É isso mesmo? Para uma criança na faixa etária de idade de 4 a 6 anos? O que vocês acham? E o enunciado D. A frequência respiratória é considerada normal se o valor médio for 50 IRPM, ou seja, 50 movimentos por segundo, por minuto, na verdade. É isso aí? E o enunciado E. A hipertermia, lembrando que hipertermia é febre, é caracterizada quando a temperatura da criança está acima de 41 graus Celsius. O que vocês acham? Se vocês souberem o enunciado correto, você já pode ir marcando. Caso contrário, vamos fazer a eliminação e vamos chegar na opção correta. Enunciado E, de baixo para cima, vamos fazer a eliminação. Preste muita atenção, tá? Hipertermia, independente da idade, não é uma temperatura acima de 41 graus Celsius, não, tá? Acima de 37,8, 37,9 em diante ali, esse indivíduo já está com febre, tá? Então, dessa forma, o enunciado E está errado. O enunciado E está errado.
Enunciado D. A frequência respiratória é considerada normal se o valor médio for 50 IRPM por minuto? É isso mesmo? Esse valor está muito elevado, hein? É muito elevado. Preste atenção. Essa frequência respiratória aí, ela é considerada normal para um recém-nascido, aquela criança que acabou de nascer, tá? Mas não para uma criança de 4 a 6 anos. Dessa forma, o enunciado D também está errado. Nós temos aí errados, então, até agora, o enunciado E e o enunciado do D. Enunciado C. A frequência cardíaca normal é, em média, 140 batimentos por minuto? Não, está errado. Para essa faixa etária de 4 a 6 anos, não é 140 batimentos por minuto, não, tá? Está muito elevado isso aí. Enunciado C é errado. E enunciado B. A criança está hipotérmica ou com hipotermia quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus? O que vocês acham? Esse aí é o nosso gabarito, é? Então, vamos para o enunciado A, tá? E vamos deixar o enunciado B em stand-by, depois nós vamos retornar. A pressão arterial considerada normal é 120 por 80 para uma criança de 4 a 6 anos? Olha, 120 por 80, pessoal, é um valor pressórico ali de uma pessoa adulta, tá? Então, não de uma criança de 4 a 6 anos, tá? Então, o enunciado A também está errado. Vamos retornar no enunciado B, que sem sombra de dúvidas, esse será o nosso gabarito, tá? A criança está com hipotermia, né? Esse enunciado aqui foi escrito errado. Quando a medida da temperatura é inferior a 36 graus Celsius, é isso mesmo, tá? Temperatura inferior a 36 graus Celsius, tanto para adulto como para crianças, de fato, é hipotermia. Questão de número 6, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E é isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 7. O pulso do paciente, né, ou seja, a pulsação, corresponde à contração e à expansão de uma artéria. Pode ser aferido posicionando o dedo indicador sobre a artéria e encontrar o número de pulsação no adulto saudável. Ou seja, qual é o valor de referência para a pulsação em um indivíduo adulto saudável? Vamos lá para as alternativas. Nós temos os enunciados de A a E e um desses aí será o nosso gabarito. Caso você já saiba o enunciado correto, já pode pausar o vídeo e ir marcando. Caso contrário, vamos prosseguir e fazer as eliminações. Enunciado A. Então, o valor de referência para a pulsação em um indivíduo adulto, no caso, é de 50 a 60 batimentos por minuto na artéria femoral. Enunciado B, de 60 a 100 batimentos por minuto na artéria radial. Ou enunciado C, de 60 a 90 batimentos por minuto na artéria braquial, 100 a 120 na artéria axilar, 125 a 130 batimentos por minuto na artéria carótida. Qual dessas alternativas aí é o nosso enunciado? Vamos trabalhar agora com as eliminações, tá? Enunciado E aí, olha. Então, o valor de referência para a pulsação em indivíduo adulto, pessoal, não é de 125 a 130 batimentos por minuto também. E a artéria ali comumente mais utilizada não é a carótida, tá? Não é a artéria carótida. Então, o enunciado E está errado. Enunciado D, 100 a 120 batimentos por minuto na artéria axilar, também não está errado. Não é na artéria axilar onde você vai aferir. E também o valor de referência não é de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? Enunciado D está errado. Enunciado C, de 60 a 90 batimentos por minuto na artéria braquial. Olha, a artéria comumente utilizada para aferir a pulsação do paciente não é a braquial e também o valor de referência para o público adulto não é de 60 a 90 batimentos, tá? Enunciado C, errado. Enunciado B, 60 a 100 batimentos por minuto na artéria radial, é isso mesmo, tá? A artéria radial é a mais comumente utilizada, porque é de mais fácil localização, e o valor de referência de pulsação para o indivíduo adulto rígido, ou seja, sem nenhuma intercorrência, é isso mesmo, de 60 a 100 batimentos, ok? Então, o enunciado B está certo. E o enunciado A, de 50 a 60? Não. 50, esse indivíduo aí está com bradisfigmia, tá? A pulsação está abaixo do normal, ok? Mas de qualquer forma não é na artéria femoral a primeira via ali de escolha. Enunciado A também está errado. Então, nessa questão de número 7, tá? O pulso do paciente corresponde à contração da expansão de uma artéria, ok. E deve ser aferido posicionando o dedo indicador na artéria radial e encontra o número de pulsação no indivíduo adulto, que é a normalidade de 60 a 100 batimentos, ok?
Questão de número 7. O nosso gabarito se encontra no enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 8 na tela. Então, vamos resolvê-la. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas a seguir sobre o que? Sinais vitais, dados vitais. Vamos lá. O item 1. São indicadores do estado de saúde do paciente. Vocês acham que são? Os sinais vitais indicam a saúde do paciente? O que vocês acham? Item 2. O uso de alguns medicamentos podem afetar os sinais vitais? Um ou mais sinais vitais? O que vocês acham? O item 2 está correto? Item 3. Os sistemas, tanto circulatório e respiratório, são os únicos que afetam diretamente sinais vitais? É isso mesmo? Somente, então quer dizer, somente o sistema circulatório e o sistema respiratório que vão afetar ali nos valores dos dados vitais? E o neurológico? E o sistema endócrino? E o renal? Então, assim, né, gente, é algo para se pensar, tá? Esse item 3 aí, ok? Vamos deixar ele em stand-by aí, porque, né, está estranho. O item 4, fatores extrínsecos. O que são fatores extrínsecos? Aquilo que não está diretamente relacionado, ligado ao organismo do indivíduo, aquilo que está fora, aquilo que está no ambiente, ok? No meio ambiente. Ao paciente não afetam sinais vitais, ou seja, o que está fora do organismo do paciente não pode afetar os dados vitais do mesmo. Por exemplo, fatores ambientais. O que são fatores ambientais? Temperatura, o estresse do ambiente, o barulho, sabe? Aquele ambiente ali muito barulhento. Você coloca um paciente lá, ele acaba ficando nervoso. Você acha que isso pode interferir na pressão arterial do mesmo? Já que nós temos que aferir os dados vitais dos pacientes em locais calmos e tranquilos. Aí você coloca esse paciente em um local que ele pode ter um estresse maior. Você acha que os dados vitais dele vai alterar ou não? Tá? Então, é isso que está se referindo aí, esse item 4 aí, tá joia? Vamos trabalhar com as eliminações e se você souber o gabarito, já pode ir marcando de baixo para cima. O item 4 ele está errado porque os fatores extrínsecos ao paciente vão afetar sim os sinais vitais. Por exemplo, fatores ambientais, temperatura, clima, podem sim, estresse ali do ambiente que esse indivíduo está. Tá? Então, esse item 4 aí você pode marcar ele como um xizinho, está errado. O item 3. Os sistemas circulatório e respiratório são os únicos que afetam diretamente sinais vitais? Não. O sistema neurológico também, tá joia? O sistema renal, endócrino, ok, pessoal? Então, são vários sistemas aí. Todos os sistemas de um organismo podem afetar os valores dos sinais vitais. Não é somente o circulatório e o respiratório, não, ok? Então, o item 3 também está errado. O item 2. O uso de alguns medicamentos podem afetar um ou mais sinais vitais? Sim, podem sim. Medicamentos são drogas, né? Então, de fato, podem afetar os sinais vitais. O item 2 está correto. E o item 1. São indicadores do estado de saúde do paciente. O que? Os sinais vitais. Sinais vitais são indicadores de saúde? Sim, tá? Podem ser sim, são indicadores de saúde de fato, ok? Então, nós temos aí, nessa questão de número 8, os itens corretos somente 1 e 2. Agora vamos para as alternativas, tá? A alternativa D está errado, a alternativa C e a alternativa B. Por quê? Nessa questão de número 8 aí, nós temos somente os itens 1 e 2 como sendo correto. Então, o nosso gabarito se encontra no enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9. O protocolo de Manchester vem sendo cada vez mais utilizado na classificação de risco em serviços de emergência, a fim de classificar os pacientes por cores e determinar o tempo máximo de atendimento de cada categoria. É isso mesmo, aquela pulseirinha colorida que você vê no braço ali do paciente, a amarela, a verde, tá joia? A vermelha, então, aquilo ali é por causa do protocolo de Manchester, tá? Cada cor daquela ali tem pelo menos deve ter, né, um tempo de atendimento previsto, ok? Então, aqui, ó, assinalar a alternativa correta em relação à classificação, ok? Nós temos as alternativas de A a D e uma dessas aí será o nosso gabarito. Se você souber, pause o vídeo e já pode ir marcando. Caso contrário, vamos trabalhar com as eliminações, ok? Então, vamos lá. De cima para baixo, enunciado A. Os pacientes que estiverem visivelmente bem, antes mesmo de abrirem a ficha de atendimento, devem ser encaminhados a outra unidade de saúde? Não. Para que você vai referenciar esse paciente
para uma outra unidade de saúde, para um outro nível de atenção, sendo que você ainda nem sabe o caso do paciente. Você pode sobrecarregar o outro nível de atenção. Então, primeiro, atende esse paciente. Se o caso dele der para ter uma resolução naquela unidade ali de atendimento onde foi, você atende ele, tá joia? Agora, vamos supor que esse paciente ele chegou na UPA, só que o caso dele dá para ser resolvido, tá? Não é de risco e dá para ser resolvido na atenção básica. O que você deve fazer? Referencia ele para a atenção básica, mas depois da avaliação. Porque se não atender esse paciente, não abrir a ficha e atender, e você referenciar, e esse mesmo passar um mal no meio do caminho, um mal súbito, alguma coisa, o profissional que referenciou pode responder, tá joia? Então, o enunciado A está errado, tá joia? Enunciado B. A classificação é realizada com base na apresentação. Quais apresentação? Doenças de base, sinais e sintomas, né? As queixas ali do paciente, queixa principal e sinais vitais. O que vocês acham? É isso mesmo? Vamos deixar esse enunciado B em stand-by, por quê? Ele está bem explicadinho, né? Vamos ver os demais, se nós encontramos algum enunciado mais completo que esse. Enunciado C. Após realizada a classificação, não é possível mudança de cor, devendo permanecer a mesma até atendimento? Não, né, gente? Já pensou, o indivíduo chega ali na unidade de saúde, ele é atendido, de acordo com o protocolo de Manchester, né? Aí ele recebe ali no atendimento sua categoria a pulseirinha verde. Pulseirinha verde não é risco, tem um tempo de espera ali, esse paciente não vai ter um mal súbito. Só que, vamos supor, colocou a pulseirinha verde no braço dele. Daí a pouco esse paciente ele desmaia, ele começa a ter ali um mal súbito, né? Então assim, você deve deixar ele com essa mesma pulseirinha verde, você não vai passar ele na frente dos outros? Não, né, gente? Claro que pode. É possível mudança de cor e deve mudar a cor, tá joia? Dependendo da situação de saúde, ali, de doença que esse paciente encontra, beleza? Então, o enunciado C, ele está erradíssimo, né? Isso é questão de lógica. Enunciado D na tela. A idade acima de 60 anos é considerada prioridade máxima? Preste muita atenção. A prioridade máxima é com base na apresentação do quadro do paciente, tá? Na apresentação da doença de base, sinais e sintomas e queixa principal. Porque esse enunciado B, ele responde o enunciado D, tá joia? A prioridade máxima, ela se baseia nisso aqui, olha, na apresentação da doença de base, sinais vitais, queixa do paciente, como que esse paciente está se sentindo, qual a apresentação do mesmo, tá joia? A idade acima de 60 anos, todo idoso ele tem prioridade, tá joia? Só que, porém, vamos supor que chegou um idoso ali na unidade de saúde buscando um atendimento, esse idoso de 60 anos, aí chega um rapaz, né, um garoto de 18 anos, passando muito mal, com um quadro, o quadro dele é grave. O que se deve ser feito? Passar o idoso na frente? Não, passa esse jovem na frente, porque esse idoso, ele ainda consegue esperar, tá tranquilo com ele, é uma consulta eletiva. Tá? Agora nós temos uma outra situação. Tem a prioridade especial. Qual é a prioridade especial? Aquele indivíduo ali com 80 anos ou mais, ele tem prioridade especial em relação aos outros idosos, tá? Vamos supor que tem um idoso ali de 60 anos, 70 e de 80. Se for entrar com a prioridade especial, o idoso acima de 80 ele tem direito sobre o idoso de 60 e 70. Mas depende do que? Da prioridade, da apresentação do quadro de cada um, beleza? Porque se chegar um idoso de 80 anos, ok, a prioridade especial é dele, mas chega um de 60 com um quadro de saúde pior, atende o de 60, tá? Isso é questão de bom senso, beleza, pessoal? Mas nessa questão de número 9 aí, vamos voltar no enunciado B, porque a classificação é realizada com base na apresentação da doença de base, sinais e sintomas, queixa principal e sinais vitais. Questão de número 9, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. É isso aí, e vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 para você. Ao verificar o pulso de um paciente, o enfermeiro constata que este está, forte e não desaparece mediante a pressão moderada. O que é pressão moderada? Ou seja, o enfermeiro colocou os dedos ali, indicador e médio, na artéria desse paciente para verificar a pulsação. E esse enfermeiro colocou uma certa pressão moderada em cima da artéria, só que não desaparece, ou seja, esse pulso ele continua batendo de forma forte, precisa. Com base nisso, o enfermeiro registra que o pulso está. Nós temos as alternativas. Essa característica da pulsação aí, ela é intercalada, mecânico,
filiforme, ou seja, pulso fino, pulso cheio ou pulsação débil. Tá? Já se você souber, está escancarado, né? O próximo, a própria questão, o próprio enunciado já responde ele por si só, né, gente? Nas alternativas aí. Esse pulso ele não se encontra intercalado, mecânico também não, nem filiforme, porque o pulso filiforme é aquele pulso fino e fraco ali desaparecendo nas extremidades. Esse pulso aqui, segundo essa questão de número 10, ele está forte, tá joia? Enunciado D, esse pulso está cheio. E enunciado D, débil. Débil também não, tá? Esse pulso não está débil, mas esse pulso ele se encontra cheio, porque ele está forte, tá joia? E não desaparece mediante pressão moderada. Então, com base nisso, nós podemos, né, garantir, sem sombra de dúvidas, que essa questão de número 10 aí nós temos como nosso gabarito o enunciado D, porque esse pulso com essa característica, ele está cheio. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima página. Dessa forma, nós finalizamos, então, o 20º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem, tá, joia? Com questões comentadas. Se vocês aí não viram os simulados anteriores, caíram nesse vídeo aqui de paraquedas, eu peço a você, entre no meu canal, Enfermagem Simplificada. Nós temos toda a sequência simulados da Rede Sara de 1 ao número 20, tá, joia? Eu estou lançando todo dia mais um novo simulado. Estou começando agora também com o simulado para técnicos de enfermagem do concurso da EBSER que vai acontecer, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe os seus estudos, até mais.